Nil Júnior, meu querido, seja bem-vindo. E o Nil Júnior chega, gente, né? Justamente no nosso quadro de análise, né? Análise aqui da política de Serra Talhada, da região, né? Hoje ele já estava promovendo debate, né? E sabatina, né? No Pajeú, né? Então está sempre participando, né? Do pleito eleitoral. Então deixa eu rodar a vinhetinha para ele. Análise política com Nil Júnior. Muito bem, análise política com Nil Júnior. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, amigos da cultura. Estamos de volta num dia triste, né, para a comunicação brasileira, com a morte do Silvio Santos, maior ícone, maior comunicador de toda a história. A gente diz que na comunicação não há ninguém substituível, mas o Silvio era, e acompanhando ao mesmo tempo também a repercussão da morte dele nas redes sociais e, claro, com vocês aqui para a gente falar um pouco do quadro eleitoral em Serra Talhada. É verdade, né? Um dia eu até abri o programa hoje falando, é o maior comunicador que esse país já teve, realmente o Silvio Santos, né? Que começou no rádio, foi camelô, né? Foi vendedor de carnê, foi dono de televisão e realmente tem uma história muito bonita que vai ficar com certeza na memória, né? Principalmente de quem faz comunicação hoje no nosso país. O Silvio Santos será sempre referência, né? Isso é importante ser colocado. Mas, Nil, a gente começou ontem, né? A campanha em todo o Brasil, foi liberado para os candidatos pedirem aí voto, né? Divulgarem seus números e também as musiquinhas, né? Serem tocadas bastante, e a propaganda tá liberado. E eu queria que a gente pudesse falar de Serra Talhada. A gente vai estar com certeza falando, né, de outras cidades, né, em outros momentos também, em outras cidades do Pajeú, mas eu queria que a gente falasse de Serra Talhada. Nós temos 4 candidaturas, é a única cidade do Pajeú com 4 candidaturas postas. Quais são os desafios dos postulantes, né, para esse pleito de 45 dias até o dia 6 de outubro, meu querido? Olha, fazendo uma comparação e guardadas as proporções, porque os números são relativamente diferentes, mas eu vou comparar o que acontece em Serra Talhada com o que acontece em Arco Verde. Em Arco Verde, no Portal do Sertão, você tem 2 candidaturas, na verdade são 3, que tem um candidato de terceira via, e você tem um candidato que despontou na frente, e o desejo da principal opositora é, na verdade, tentar criar um ambiente de polarização. Esse é o maior desafio. Então, Zeca lidera em Arco Verde com alguma folga pelas últimas pesquisas, e Madalena Brito, ex-prefeita, quer polarizar, quer criar aquele ambiente de polarização para, na reta final do processo, tentar criar o fato de 2020, fazer o raio cair no mesmo lugar 2 vezes, que é criar o fato em torno de uma polarização que gere a percepção de uma virada. Há 4 anos, Zeca liderou com folga boa parte do processo, mas principalmente na pré-campanha. Depois a campanha foi afunilando, o Wellington Maciel foi equilibrando, empatou a eleição praticamente na última semana e virou no dia da eleição. Então aí reside o desafio, né, da oposição também em Serra Talhada. Considerando os levantamentos recentes e a rua, as projeções, né? Muita gente fala da pesquisa Conecta, mas a gente não sabe se com esse percentual, com um pouco menor, mas é muito certo dizer que, de fato, a prefeita Márcia tem uma vantagem por todos os fatores políticos que a gente já comentou, inclusive aqui. Ela conseguiu eliminar o seu principal opositor politicamente falando, Luciano Duque, e Luciano teve que apoiar o Miguel. Então, o grande desafio de Márcia, manter essa liderança até o fim. Prova disso, do que ela está querendo, é que ela está querendo mostrar gente na rua, militância, adesão, volume de campanha. Ela fez isso ontem já com o seu primeiro ato de campanha na inauguração do comitê. Então ela quer mostrar peso, que é para abafar qualquer possibilidade de crescimento, principalmente da campanha do Miguel Duque. Já falando em relação à campanha do Miguel,
ele ocupa hoje para a Serra Talhada mais ou menos o que Madalena ocupou ou ocupa para Arco Verde, que é a tentativa de criar um ambiente polarizado, explorando ao máximo o pai, Luciano Duque. Você pode ver que, inclusive, ou parte dos vereadores governistas, no que eu acho um erro, às vezes atacam mais Luciano, esquece que o candidato é Miguel. Isso pode criar na opinião pública uma percepção de polarização com Luciano e não com Miguel, que é o candidato. Vou dar outro exemplo disso. Em Carnaíba, a candidata Ilma Valéria está atacando o prefeito Anchieta Patriota e está poupando o candidato dele, que é o Berg Gomes. Então, Anchieta criou um ambiente de uma terceira eleição dele, por conta da estratégia da oposição, que na minha opinião foi equivocada, de bater no cara com 80% de aprovação. Luciano Duque tem uma aprovação e tem uma aceitação muito maior que a de Miguel. Senão, não teria havido uma briga de bastidores para anular Luciano, tirando solidariedade do palanque e jogando para o palanque de Márcia com a Marília. Então, com Luciano a eleição seria outra. Como é Miguel, o grande desejo e a grande necessidade dele é explorar ao máximo a imagem do pai e, colada essa imagem, tentar um ambiente de polarização, que não é tão fácil como se fosse com o Duque candidato. A realidade é diferente. Impossível não é, né? Essa história do raio cair 2 vezes no mesmo lugar, o exemplo mais próximo que a gente tem de uma eleição onde a oposição cresceu muito foi a eleição do próprio Luciano na reeleição, quando o Vitor Oliveira cresceu muito na reta final. Pode acontecer de novo? As circunstâncias naquela eleição eram outras, de 8 anos atrás, em relação a essa eleição agora. Então, a primeira questão, para a Márcia, manter a vantagem e mostrar essa força, gente na rua, militância, engajamento. Para o Miguel, tentar um ambiente de polarização, criar um ambiente que gere uma polarização, para quem sabe, uma disputa para valer na reta final da campanha. E para os outros candidatos, para o doutor Luiz Pinto e para o Juscelio Souza, para esse o desafio é muito grande. Eles vão ter, por exemplo, menos tempo de guia, quando muito, que é outra grande vantagem de Márcia sobre Miguel. Pelo conjunto de partidos, ela vai ter muito mais tempo de guia. Deve ter uma proporção aí de 60% a 70% do tempo de guia. Então, os outros candidatos vão aparecer muito pouco. E a campanha já vai estar no ambiente desses 2 personagens centrais, Márcia e Miguel, com vantagem de Márcia no momento. Então, para eles conseguirem espaço, um debate aqui, um debate acolá, onde o tempo é igual, as regras são isonômicas para todos os 4, mas é muito difícil furar essa bolha da polarização dos 2 nomes que vão protagonizar mais o debate, mesmo que a Márcia tenha uma maior vantagem, como eu já acabei de falar no começo. Então, para esses, a estratégia é muito complicada. É mais uma eleição para marcar posição, para dizer que não concordam com nenhum projeto nem com o outro e para tentar apontar erros nos 2 projetos. Para mim, em linhas gerais, aí estão posicionados os desafios de cada candidato à Prefeitura de Serra Talhada nessa eleição. Muito bem. Nil, meu querido, queria lhe agradecer demais. Esse é só nosso primeiro contato, né? É as boas-vindas do projeto que começa hoje, que vai até o último dia, né, desse pleito. E lhe agradeço demais por ter aceitado ir comigo aqui nesse barco também, para que a gente possa trazer informações. E vem aí, né? Logo a gente vai deixar passar mais um período agora, né? Você já trazia no comentário do dia, tem muita gente perguntando direto. E a pesquisa múltipla, quando é que sai? E lembrando que a gente vai estar divulgando junto com um pool, né, de meios de comunicação, Rádio Cultura, Rádio Pajeú, Blog do Nil Júnior e o Panorama, né? A gente vai estar esses 4 veículos de comunicação trazendo em primeira mão a pesquisa múltipla para Serra Talhada, para Arco Verde, para Afogados da Engazeira, né? Então a gente vai estar trazendo, vamos deixar passar mais um pouquinho a campanha, né, Nil? É verdade, deixa ela maturar um pouco mais e daqui a pouco sai a primeira pesquisa do Múltipla e a gente vai ter, eu acho que aí sim, com as campanhas solidificadas, a gente vai ter um quadro bem mais preciso desse processo de campanha, Tony. Muito bem. Um abraço, meu querido. Bom final de semana para você, viu?
Até segunda. Para você também um abraço, estamos juntos, sigamos aí com a Revista da Cultura. Forte abraço.